Esse vídeo faz parte da série Por Dentro da Ilustração Digital, um projeto Aldir Blanc financiado pelo Governo Federal. Nesse vídeo eu vou falar sobre a temida perspectiva e anatomia. A via de regra aqui é simples. Não dá para entender e praticar anatomia sem pelo menos um conhecimento básico de perspectiva e você já vai entender o motivo. Antes de mais nada, esse é o terceiro vídeo dessa série. Se você ainda não viu os primeiros 2 vídeos, eu aconselho assistir eles antes desse. Neles eu tratei dos assuntos de referência e composição. Tudo bem, então vamos começar pela perspectiva. Mas sem alarde, não vou ensinar tantinho por tantinho nesse vídeo, apenas relembrar os termos e mostrar como funcionam em prática. Então, primeiramente eu vou desenhar limites de um papel fictício. Beleza. Então, nós temos um ponto de fuga, 2 pontos de fuga e 3 pontos de fuga. São praticamente a fase 1, 2 e 3 dentro dos estudos de perspectiva, sendo a primeira fase com 1 ponto de perspectiva, que é esse ponto aqui, então 1 pp. A segunda fase com 2 pontos de perspectiva, 2 pp. E a terceira fase com 3 pontos de perspectiva. Nós também temos a linha do horizonte, que já foi desenhada. Ela demarca a altura do espectador. E ela não necessariamente precisa estar no meio como está aqui. Ela pode estar mais para cima, se você quiser desenhar o topo dos objetos, ou mais para baixo, se você quiser desenhar o fundo dos objetos. O ponto de perspectiva também, na fase 1, não precisa necessariamente estar no meio. Ele pode estar tanto mais para cá, ou mais para cá, dependendo do tipo de perspectiva que você quer mostrar na cena. Agora vamos entrar mais a fundo, mais na prática de como essas fases se comportam. Aqui podemos ver como a primeira fase se apresenta. Temos a linha do horizonte e o ponto de fuga. Note que a fase da frente e de trás dos blocos são quadrados e retângulos sem distorção. A única distorção são os seus lados, e eles indicam que direção os blocos tomam, e essa direção é sempre para o ponto de fuga. Isso que eu estou fazendo são as linhas guias de perspectiva. Agora, na fase 2, como pode ver, temos 2 pontos de fuga, assim como exemplificado antes. 2 pontos de fuga aqui. E também temos um grid azul, não sei se dá para notar, mas um grid azul de linhas verticais. Eles apenas são um guia para facilitar a fazer as linhas retas verticais, porque agora elas são as únicas, as linhas verticais são as únicas que não sofrem alteração. Todo o resto sofre. Essa aqui vai para esse ponto. E esse vai para esse ponto aqui. Mas as linhas verticais dos blocos continuam retas, não sofrem distorção. Agora, por que esses pontos estão fora dos limites da folha? Desse retângulo aqui. Isso é porque, quanto mais próximo esses pontos estiverem um do outro, mais distorção os blocos vão ter.
E quanto mais longe eles estiverem, menos distorção os blocos vão apresentar. Eu sempre me perguntei por que raios eles não funcionam direito dentro dos limites, então achei melhor compartilhar. Então, eu vou desenhar um exemplo disso aqui. Usando a régua, vou desenhar a linha do horizonte. Agora, os pontos de fuga dentro dos limites. Também vou desenhar o grid vertical para facilitar o nosso trabalho. Não é necessário desenhar o grid, é só que ajuda. E agora as linhas guias da perspectiva, dos pontos de fuga aqui. Vou deixar mais transparente. Beleza. Agora podemos desenhar o bloco. E eu vou fazer com que ele saia um pouco dos limites, só para mostrar o quão angulado e estranho fica essa perspectiva, quando os pontos estão dentro dos limites e não fora. Como consegue ver, eu estou desenhando por cima das linhas guias, que elas servem para ajudar mesmo. Sofrendo para desenhar uma linha reta. Usando o grid azul como referência. Meio torto, mas é só um exemplo. Acho que deu para entender o quão não natural essa angulação do bloco parece se comparado com esse outro bloco em que os pontos estão fora dos limites, que nem eu desenhei um outro exemplo aqui. Esse bloco está mais natural se comparado a esse aqui. Isso não significa que você não possa desenhar algo nesse tipo de perspectiva mais dramática. Depende do qual é o seu objetivo no desenho que você está fazendo. Você quer algo mais forte, mais angulado? Faça assim. Agora, você quer algo mais sóbrio, mais certinho? Faça desse jeito aqui, com os pontos fora dos limites. Agora, sobre a fase 3, a única diferença é que acrescentamos um outro ponto em cima ou abaixo dos limites. Esse terceiro ponto serve para indicar que o espectador está muito abaixo do objeto ou acima dele. Então, se você quiser criar uma visão de cima de uma cidade, por exemplo, como se o personagem estivesse voando, primeiramente você coloca a linha do horizonte em cima, que indica aonde o espectador está. Com os dois pontos de perspectiva aqui. A linha do horizonte, lembrando, é onde o personagem está. E o terceiro ponto fica aqui embaixo, na direção contrária do espectador. Ok, então vamos fazer o grid novamente. Dessa vez não tem grid de linhas verticais, porque agora todas as linhas dos blocos vão sofrer alteração. Vamos fazer as linhas guias dos pontos. E as linhas guias do terceiro ponto. Vou
vou colocar em azul para ficar mais diferente. E podemos desenhar o nosso bloco. Primeira base. Pronto, esse é o bloco nessa perspectiva visto de cima, então é possível ver o seu topo. O seu topo fica evidenciado nessa perspectiva. Agora, se você quiser colocar o personagem andando na rua e olhando para cima, para um grande prédio, por exemplo, a linha do horizonte vai ficar embaixo. Então vamos colocar a linha do horizonte aqui, que é onde está o nosso personagem. Mais uma vez, os 2 pontos de fuga aqui. É aqui onde o espectador está. E o terceiro ponto vai ficar aqui em cima, contrário ao espectador. Vamos desenhar o grid novamente. Agora podemos desenhar o bloco. Como pode ter notado, eu não estou seguindo as linhas guias à risca, porque ela é exatamente isso, são só linhas guias. Não é necessário seguir elas certinho, elas estão lá só para ajudar. Pronto, esse é o bloco nessa perspectiva, visto de baixo. Então, o fundo dele fica mais evidenciado. Então, terceiro ponto de fuga em cima para fazer a visão de baixo. E o terceiro ponto de fuga embaixo para fazer a visão de cima. Desenhos com 3 pontos de perspectiva são mais raros, então não acho muito necessário treinar tanto essa terceira fase. Mas recomendo fazer estudos de perspectiva com blocos para você ganhar uma noção melhor de como a perspectiva pode ser trabalhada nos seus desenhos. E com o tempo de prática, você não vai ter mais a necessidade de demarcar tantas linhas guias assim. Lembra dessa foto? Fiz uma tentativa de tracing nela no vídeo passado. Mas dessa vez vamos usar essa referência como um artista de respeito. Só um adendo aqui, nós não vamos trabalhar músculo, é muita informação para um único vídeo, então nós vamos apenas entrar na estrutura base de anatomia para dar a você uma noção de como a perspectiva consegue entrar em jogo aqui. Então, sabe aquela frase famosa, mano, só sei fazer homem palito? Se você só sabe fazer homem palito, ótimo. É tudo o que você precisa para começar a mapear a pose do seu personagem.
Note como eu desenho algumas linhas na foto de referência, mas não para copiar a silhueta, como é feito no tracing, mas sim para estudar a perspectiva das partes do corpo. Essa fase é importante para demarcar proporções e movimento. Fazendo isso, a sua pose não parece tão rígida no resultado final. E agora entra a parte insuportável de perspectiva. Lembra dos blocos? Nós vamos transformar essa forma orgânica em estrutural para entender melhor como ela funciona, ou seja, vamos blocar essa pose. Ótimo, temos aqui o esqueleto do nosso personagem. Aqui é possível fazer algumas mudanças nele se desejar. Deixar a pose mais dramática ou mudar a posição de algum membro. Não tenha medo de selecionar e arrastar os membros. Deixar algo maior ou menor, apagar e redesenhar, esse é o momento para testar várias coisas e ver o que fica melhor para você. Lembre-se que não é preciso respeitar à risca o esqueleto que você construiu. Ele serve como guia, não como regra. No final, eu acabei me animando e trabalhando com o formato de músculo, mas não se preocupe, pois redesenho no final as formas bases do corpo para explicar melhor o que está acontecendo. Eu uso muito cubos e cilindros para entender melhor a pose e a perspectiva de cada parte.
A partir disso, você pode passar a line art, se você for deixar o personagem nu desse jeito mesmo, ou esboçar a roupa como fiz aqui. Para fazer essa vestimenta, eu usei essas duas referências aqui, para as botas e para o colete. Lembrando que não existe limite para quantas referências você pode usar. Essa história que artista que usa referência não é artista de verdade é mentira. Quanto mais, melhor, confia. Então, temos aqui o mapa da pose do personagem, o estudo estrutural da anatomia usando cubos e cilindros em perspectiva e o esboço final com a vestimenta. E isso é tudo por agora. Obrigado por não subir a bandeira branca e me aguentar falando sobre perspectiva e anatomia até aqui. No próximo vídeo falarei sobre a line art, que é a linha final do seu desenho, aquela que limpa a bagunça do esboço e traz à tona o que você realmente quer mostrar. E não é apenas desenhar por cima com linhas mais grossas e fortes. A line art, na verdade, tem vários nuances, e se você aprender a utilizar eles, seus desenhos vão se destacar ainda mais.